Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 17 de setembro de 2014. Hoje é uma quarta-feira. O nosso verbete é de número 3.148. Ele tem 5 páginas, 46 logias e 9 máximos. E o tema de hoje a ser debatido é o geodireito, da direitologia. E esse verbete foi redigido pela nossa verbetógrafa já veterana, professora Juliana Costa, que é graduada em Geologia, mestre em Geologia Econômica, pós-graduada em Administração de Empresas. Ela é brasileira, natural de Itapira, São Paulo, pesquisadora da Conscienciologia desde junho de 2010. Agora, Juliana, a gente vai continuar aqui na leitura. E depois eu quero que você fale mais, porque eu acho que a sua biografia ela é muito rica em relação ao tema do verbete. E às vezes a gente lê a mini-bio e fica um pouco assim, vago em relação ao que a pessoa faz no momento. Então, eu queria que você falasse sobre a sua atuação profissional. Tá Mas bem. Desculpa te interromper, deixa eu só continuar na leitura, e aí depois a gente volta, e aí quando você já for falar do verbete em si, tá certo? Então vamos lá. O geodireito é o conjunto de atos normativos, leis e regras minerárias específicas, com valor jurídico, aplicado na dimensão intrafísica, objetivando assegurar e disciplinar o aproveitamento dos recursos minerais. O holopensene da direitologia aplicada aos recursos minerais. A criação de leis para extração e uso dos bens minerais. As diretrizes legais para extrair bens minerais. A aplicação dos direitos minerais para atender à demanda da sociedade. A lei da selva prevalecendo as normas legais. O desconhecimento da população sobre direitos minerais. O papel das mineradoras no mercado de commodities nas bolsas de valores. Os investidores em mineradoras e a especulação de mercado. Os royalties arrecadados pelos municípios brasileiros provenientes da extração petrolífera. O subsolo e os recursos minerais pertencentes à nação e não ao proprietário da terra. A criação ou desenvolvimento de áreas remotas decorrente da instalação de mineradoras. E na parafatologia, a geoenergia. Agora, aqui na argumentologia, a gente chama atenção para 2 listagens. A taxologia, que você aponta, ela aponta 6 regimes de aproveitamento das substâncias minerais vigentes no Brasil, e a caracterologia, 20 normas da legislação brasileira associadas ao geodireito, aplicadas em âmbito nacional e internacional, seguidas das respectivas datas do início de vigência. Agora, aqui na remissiologia, nós destacamos a assistência geológica, o campo de coexistência, a coexistência política, a legislogia e a paralegislogia. Agora, na frase enfática, a legislação mineral define a extração adequada dos recursos minerais, matéria-prima de produtos industrializados, imprescindíveis às necessidades intrafísicas das consciências em geral.
Ixonologia, você já havia pensado nas implicações legais e cosmoéticas da utilização de recursos naturais finitos? Na escala simples de 1 a 5, qual o nível de entendimento sobre a importância das substâncias minerais no auxílio da realização da proexis? E na webgrafia específica, a gente tem 2 fontes. Agora, aqui na mega-análise, feita pela equipe da Unescom, que é Marilene Raganin, Pilar Alegre e Socorro Frazão. Legislação, extração, minerais, subsolo, terra, recurso ambiental, cidadania, mercado, direito, geoenergia, evoluciologia, geopoliticologia, paradireitologia, cosmoeticologia, intrafisicologia, jurisdiciologia, direitologia, legislogia e sociologia. Agora, Juliana, então vamos lá. Você fala um pouco da sua profissão hoje para a gente, complementando aqui sua mini bio. Tá, eu me formei em 2000 na Unesp de Rio Claro, em São Paulo, e logo em seguida fui trabalhar em Brasília, numa empresa que fazia exploração, quer dizer, ela procurava diamantes no Brasil que poderiam vir a se tornar uma mina de diamantes. Depois eu fui trabalhar em outra empresa relacionada a essa outra que eu trabalhava, e logo em seguida decidi mudar a minha carreira, mudar o curso da minha carreira, e fui trabalhar no campo, como geóloga de campo, prospectando manganês na Bahia. E em seguida me mudei para Belo Horizonte para trabalhar como geóloga numa empresa de software de mineração. Fiquei por 1 ano e em seguida eu comecei a trabalhar na África. Fui para o Mali, trabalhei numa mina de ouro como geóloga de avaliação de modelos geológicos e de reserva. Em seguida, fui para Moçambique trabalhar numa mina de carvão também para fazer o mesmo trabalho, só que em outro ambiente, com outro tipo de minério. E, em seguida, eu segui para Mauritânia para trabalhar numa mina de ouro. E nesse meio tempo... Você está na Mauritânia? Não, eu saí da Mauritânia, estou procurando trabalho hoje? Na África do Sul. Ótimo. Aí estou procurando trabalho lá. E nesse meio período eu fiz o MBA, porque eu já tinha experiência em gerenciamento, e também fiz o mestrado em Geologia Econômica aplicado à economia dos diamantes. Tá ótimo. Muito bom, porque aí isso já ajuda a entrar no clima. Isso, eu não sou uma geóloga especialista em direitos minerais. Eu conheço geólogos especializados nessa área e conheço também advogados que trabalham em mineradoras, que trabalham especificamente atualizando os processos para manter aquele empreendimento mineiro funcionando. Tá ótimo. Mas a gente tem bastante assunto aqui, porque tem uma coisa política mesmo, né? Independente assim, do direito estrito, dessa questão do uso do solo, e que eu penso que a profissão de vocês tem muito a ver do momento que você está numa empresa, que ela tem aquele objetivo, aquilo tudo já passa pelo geodireito antes, não é isso? Exatamente, porque antes de uma equipe de geólogos, uma equipe de técnicos entrar para fazer uma pesquisa mineral, é feita toda uma documentação antes, onde é requerido uma área, onde tem coordenadas, posição geográfica, tudo muito bem definido legalmente, para depois você entrar com os equipamentos, entrar com pessoas que possam tirar amostras, enviar para análise em laboratório, para depois entrar com escavadeira, entrar com sondagem. Ok, tá ótimo. Agora, pessoal, antes da gente entrar no verbete propriamente dito, eu queria fazer algumas chamadas. Em primeiro lugar, eu queria falar desse novo laboratório conscienciológico da conscienciografologia. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Tinha um laboratório aqui no CEEC que estava com uso, praticamente estava desativado em termos de atividades específicas, que eram do cosmograma, em função de ter, vamos dizer assim, um departamento de cosmograma muito sério no holociclo, né? Para quem conhece o holociclo, boa parte ali do trabalho, tem hemeroteca e tudo, é em cima do cosmograma. Então, nesse ambiente, dessa edificação, que tem aqui no CAE, então que funcionava o laboratório do cosmograma,
foi criado, então, esse laboratório conscienciológico da conscienciografologia, que, na verdade, é uma parceria da Unescom e do CAEC, né, o apoio do CAEC, obviamente, e uma iniciativa da Unescom, que é a União Internacional de Escritores da Conscienciologia. Então, nesse laboratório são desenvolvidos vários trabalhos, várias atividades, e ele basicamente promove, então, atividades ao desenvolvimento e aprimoramento da escrita, atendendo aí todos os interessados, né, querendo, assim, desenvolver a escrita. Então, tem assessoria gráfico-pensênica, tem preceptoria autoral, tem imersão na escrita, tem a intraconsciencialidade autoral e tem a Grafotares, que é uma atividade prática grupal voltada ao ensino de técnicas diversas para a escrita de livros, a partir da experiência dos autores da Unescom. Então, as próximas turmas vão ser em dia 28 de setembro agora, tem outubro, novembro, enfim. Quem quiser mais informações, por favor, pode acessar, então, a Secretaria do CAEC, 3525-2652. Você quer falar? Incluindo as pesquisas no cosmograma do holociclo. Porque continuam as pesquisas. Sim, claro, claro. As pesquisas continuam sem dúvidas. Para quem Só escreve, foi um aprimoramento do trabalho, né? Exatamente. Para quem escreve, enriqueceu o trabalho. Claro. Escrever sobre o cosmograma enriqueceu o trabalho. Escrever, do laboratório, né? Escrever em conscienciografologia, né? É usar o cosmograma. A gente sabe que é fundamental esse tipo de pesquisa. Então, pessoal, vamos prestigiar o laboratório e, claro, tirar partido. Tem também um e-mail específico, que é unescom.ccci@gmail.com, para quem quiser mais detalhes, né? E, Juliana, você quer falar agora? A gente fala depois? Vamos falar logo do evento? Tem um evento, gente, de 19 a 28 de setembro, portanto, bem próximo, né? Semana que vem, que é o evento, um evento bem grande. A gente tem um folheto aqui, o catálogo, justamente sobre a personalidade da Emily Hobhouse, que é a nossa digníssima verbetógrafa de hoje. E nesse evento aqui sobre a semana, né, que é a segunda semana de autopesquisa seriológica, tem também o segundo Fórum Internacional de Seriexologia. Então, nesse evento vai ter essa apresentação específica da biografia da Emily, com a professora Juliana. Ela vai falar daqui a pouco mais detalhes para vocês, justamente no segundo fórum. E essa segunda semana de autopesquisa seriexológica, ela promete aí, né? A gente sabe que esse assunto, ele é muito envolvente, ele é muito motivador para todos nós. A gente estava comentando aqui da questão dos bustos, né, que chegaram hoje aqui no Tertuliário. Já tem o busto da Emily aqui no CAEC, e hoje aqui no Tertuliário chegou o busto do Domícios Ulpianos, que é o nosso ilustríssimo jurisconsulto da época dos romanos, né? Ele ressomou na época em 150 e dessomou em 228, e a gente sabe que também é uma personalidade consecutiva aqui da CCCI. E, enfim, é mais uma personalidade para a gente estudar, né? Conhecendo a personalidade hoje aqui ressomada. E também a gente tem o busto do nosso enciclopedista, o D'Alembert, que ressomou em 1717 e dessomou em 1783. E esse está na lista aí dos pesquisados. Quem sabe ele está ressomado aqui entre algum de vocês, enfim. Aí é um campo de pesquisa. Então, é interessante a gente pensar nessa questão, não só dos bustos, mas das personalidades em geral, personalidades civis, mais comuns, enfim, não tanto celebridades, mas que merecem aí toda a nossa investigação
seriexológica, né? Eu queria falar, Dulce, que Então, vamos lá, Juliana. essa pesquisa seriexológica envolve vários especialistas da conscienciologia, especialistas em proexologia, em conscienciometria, em história, no caso, a Milena vai apresentar a história da África do Sul. Então, assim, é muita coisa para ser estudada, né? Porque às vezes a pessoa fala, descobri uma personalidade consecutiva. É ótimo, é interessante, mas isso é uma ferramenta de autopesquisa, né? É algo muito sério, importante para a pessoa, né? E quem tiver interessado tem que aparecer aqui em Foz do Iguaçu ou então entrar em contato com a Apex, porque tem um evento também que vai ser transmitido online. Isso Você é muito pode bom, isso, claro. você pode assistir online o evento. Tá ótimo. Essa informação é muito importante. Porque, claro, está aberto aí para todos, né? Então, pessoal, vamos prestigiar, porque esse evento promete, realmente tem muitos pesquisadores participando, e começa agora com o acoplamentário temático, né, de seriexologia. Tem a professora Cristiane Ferraro, que vai aplicar uma oficina, né, de teste parasociométrico. Tem uma outra oficina de autopesquisa seriexológica, com a professora Luciana Lavor. Tem o workshop Clarividência Retrocognitiva, com o professor Pedro Fernandes. Tem o segundo Fórum Internacional, que justamente é o que começa, então, dia 26 a 28. Não é isso, Juliana? E é no fórum que você tem a sua apresentação. Sim, para apresentar a biografia da Emily, que no Brasil é totalmente desconhecida, né? Porque toda a biografia dela está em inglês, ou africâner. Sim. Não tem nada em português ainda. A Milena vai falar sobre a Guerra dos Boeres, né? E João Paulo vai também fazer uma conscienciometria seriexológica da Emily. Muito bom, a gente tem muitas atividades muito interessantes. E eu, de certo modo, eu vou estar numa atividade não tão menos interessante nesse período, mas eu recomendo. Eu vou participar a partir do dia 24, do Serenarium, aqui de Foz. E, gente, então vamos em frente. Juliana, você quer falar mais alguma coisa do evento? Não, tudo acho que bem? é isso. Quem estiver interessado, entre em contato com a Apex pelo site. E o pessoal online, os teletertulianos que não puderem vir até Foz, né, podem assistir através da internet. Então, o site da Apex é www.apexinternacional.org ou contato@apexinternacional.org. Tem também informações sobre hospedagem, tudo no CAEC. Muito bom, pessoal. Então, vamos lá. Professora Juliana, a gente tem já perguntas aqui. Então, e na fatologia, primeira, na página 50. Primeira linha. É um teletertuliano bem assíduo ele. Ele pergunta o que ocorre nessa década de governo petista quanto à criação de leis para a extração e uso dos bens minerais. Alguma coisa mudou para melhor? Não tenho ideia. E o que você acha, Juliana? Olha, o que está em debate no momento é o Código de Mineração, que é o código que define as leis de aproveitamento dos recursos minerais. Eu até tirei algumas notas aqui, porque tem muitos itens controversos nessa lei, porque vai impedir que algumas empresas interessadas em fazer exploração e abrir minas no Brasil, que caia esse interesse em investimentos e que prejudique todo o setor mineral. Então, se você olhar na taxologia, tem lá o Decreto-Lei 227, que é o Código de Mineração, que ele define a administração dos recursos minerais, a indústria de produção mineral e distribuição, comércio e consumo de produtos minerais. Ele regula todos os direitos das substâncias minerais e fósseis. E, inclusive, eu trouxe uma revista aqui, que ela é publicada na Austrália, essa daqui, que traz uma matéria sobre a revisão do Código de Mineração. Porque o que o governo está fazendo? Ele quer aumentar a taxação dos emolumentos. E isso vai criar uma inviabilidade nos empreendimentos minerais. E tem toda a questão dos royalties também. Que nos últimos 10 anos foram pagos 800% para o governo.
Só que somente 10% foi repassado ao Departamento Nacional de Produção Mineral, que controla, que cria toda essa legislação. Então, isso é que vem sendo debatendo no momento, que inclusive há muita pressão de empresas e profissionais para que vete alguns artigos dessa lei, porque senão vai... Quer dizer, isso é uma proposta atual, né? Recente. A proposta atual ainda não foi votada. E eu acho que, de repente, vai ficar para depois das eleições. E há toda uma preocupação não só nacional, mas mundial, porque tem muitas empresas multinacionais no Brasil. Então, vamos ver o que vai ser criado, né? Mas é ficar de olho. É. Agora, na página 50, na terceira linha, na fatologia também, tá, Juliana? Ele pergunta se você pode citar alguns dos interesses espúrios na criação de leis beneficiadoras de empresários e governos. Por exemplo, o Código de Mineração. Será que algum desses itens não vai beneficiar mais empresários e governos do que realmente o desenvolvimento social e criação de empregos no país? A quem vai atender esses interesses, essas mudanças nos artigos desse novo Código de Mineração? Será que vai haver um desenvolvimento no país, criação de empregos, ou somente uma exploração financeira em cima de algo que é do povo brasileiro? Entendeu? Né? Complexo o assunto, né? É delicado. Bem delicado, nossa. Agora, em fatologia também, na 9ª linha, de baixo para cima, ele pergunta como podemos auxiliar para eliminar esta falta de conhecimento da sociedade sobre a profissão do geólogo. Uma coisa é isso que eu estou fazendo, né, trazendo um verbete, né, relacionado à área de geologia. Eu já escrevi um verbete que se chama Assistência Geológica, que eu falo sobre a importância dos recursos minerais no dia a dia das pessoas. A nossa casa vem da mineração, a água é um bem mineral, né? O seu computador tem bens minerais, mas são todos processados, mas as pessoas não têm ideia disso. O que o geólogo faz? O geólogo vai a campo, ele vai fazer pesquisa, procurar, ver se tem um corpo de minério, encontrou o corpo de minério e agora vai virar mina. E agora o geólogo vai trabalhar na produção da mina. Então, assim, quanto mais se falar sobre a profissão, esclarecer o que o geólogo faz, porque o geólogo não está destruindo o planeta. É uma profissão que tem um estigma de que a gente destrói, a gente acaba com o planeta, que a gente derruba árvores. Mas e outras profissões que também derrubam árvores? E engenharia civil, os empreendimentos imobiliários. Quantas árvores não derrubam para construir casas? Eu conheço empreendimento imobiliário que foi construído em cima de nascente de água. Em Brasília, quando eu estava lá. Então, assim, é uma profissão, claro, acarreta danos ao meio ambiente. E ele tem toda uma lei que regula como prospectar, explorar melhor os bens minerais de uma forma mais sustentável. Agora, que tem pessoas que agem de forma errada e poluem o meio ambiente, isso tem. E uma mineração também causa poluição. Mas tem todas leis, técnicas, procedimentos para que isso seja minimizado. Mas isso só acontece, a gente só procura os bens minerais, só tem uma mineração porque é a demanda da sociedade. Então, há todo um ciclo que começa num bem mineral, que vai ser processado, o minério que vai ser mandado para uma indústria que vai reprocessar esse material, para, de repente, virar uma liga de ferro ou uma placa de zinco que vai ser aproveitada para construir um avião ou um carro que vai depois ser vendido para você. Mas você não tem nem ideia de onde que veio o material do seu carro. E ele começou lá na mineração. É interessante, né? Exatamente. Essa ligação, essa conexão me faz lembrar aquela prova da imagística. E a gente começa a pensar nos objetos, na origem, do que é feito. Exato. E a gente percebe o quão pouco a gente conhece, né, daquilo que cerca a gente em geral, né? Exato. Nesse caso da mineração, enfim, da geologia, é bem típico, né? É uma profissão, assim, tem poucos profissionais, é uma profissão, assim, um meio muito fechado, todo mundo se conhece. Eu fui trabalhar numa ali, o meu chefe conhecia um colega meu que trabalhava em Belo Horizonte.
Então, assim, um conhece o outro, é uma rede bem fechada. E a gente não discute geologia fora daquele meio nosso. Então, quando você encontra 2, 3 geólogos, provavelmente a gente vai estar falando de geologia. Entendeu? Às vezes é até meio chato. Principalmente os geólogos, os homens, eles falam mais. Mulher, eu procuro sair um pouco, sabe? Mas a gente é meio, assim, fechadinho, assim. Bom, mas você tem contribuído muito com esse abertismo, né, Juliana? E tem Porque toda a você questão já também... fez outros verbetes, É. né, abordando. E tem toda a questão também da formação do planeta, né, que a gente estuda, né, a questão de placas tectônicas, né, vulcões, é toda uma área imensa de estudo de geologia. Não é só questão de mineração e exploração, tem toda uma ciência também para a gente entender o planeta, como funciona. A gente vai ter um verbete sobre a questão dos eventos naturais urbanizadores. Está em revisão. E tudo a ver, né? Totalmente relacionado com o tema. Agora, em numerologia, na página 51, na última linha. Como atua a parajurisprudência mineral? Eu acho que, por exemplo, quando eu escrevi esse item, eu pensei o seguinte: a gente mora num planeta que tem terremoto, tem tsunami, tem vulcanismo, né, tem vários eventos naturais geológicos aí que prejudicam a sociedade, né, causam destruições e tudo mais. Mas será que não existem outros planetas que têm um outro tipo de jurisdição mineral e que talvez não tenham esses eventos naturais? Que sejam planetas que não tenham terremotos, não tenham vulcões, que sejam outro tipo de consciência, outro tipo de desenvolvimento? E será que também tem os parajuristas ajudando, né, as pessoas que trabalham com essas normas minerais? Então, eu pensei nisso, nessa questão, que precisa ser mais estudada. Exato. E se a gente pensar, estou relacionando agora, né? Se a gente pensar nessa questão das reurbanizações... A rememoração de vivências. Né? Mas tem a ver com ideias. tem a ver com uma questão de uma parajurisprudência mineral. Exato, aí eu acho que já entra até no para-direito, né? No sentido de, olha, a gente já sabe que tais ocorrências, mesmo aqui no planeta, né, a gente já sabe, eu estou tentando imaginar um raciocínio, desculpem, serenões, mas assim, é o que a gente pode. Colégio Invisível dos Serenões, vamos deliberar sobre aqueles eventos ali, daqueles vulcões. Claro que ele já tem uma parajurisprudência geológica do que foi possível, do que aconteceu, o que foi possível fazer, como evitar, como usar para ajudar, para fazer assistência, ou como potencializar aquele evento para reurbir, no caso, né? E como nós mesmos já fomos, talvez, transmigrados de outros planetas, não só para pagamento de dívida, vamos dizer assim, mas para até evolução mesmo. Ah, sim, claro. Então, nós viemos para a Terra, nós provavelmente não viemos só como vírus na Terra. Vírus nós fomos em outro planeta, que deve ter assim essas colônias de planetas, né, mais ou menos do mesmo patamar evolutivo em que nós transitamos. E que talvez não precisem de eventos geológicos para que cause algum tipo de reurbim. Claro. Pode ser possível. Do tipo claro, com certeza. Porque, em geral, quando tem população, em geral, são trágicos, né? Então, totalmente evitável, né, eventualmente. Bom, então vamos lá. Alguém aqui quer perguntar, gente? Senão a gente prossegue. Doutora Juliana, na frase enfática. A frase enfática fala sobre a importância das leis da mineração, tendo em vista o consumo necessário, porém com sustentabilidade. Como isso seria possível em países desprovidos de ações que regulamentam o uso das leis, já que esses são os mais acometidos? Ela quer dizer países pobres? Vamos ler de novo. A frase enfática fala sobre a importância das leis da mineração,
tendo em vista o consumo necessário, porém com sustentabilidade. Como isso seria possível em países desprovidos de ações que regulamentam o uso das leis? Olha, os países que eu trabalhei, eles têm uma legislação mineral. Eu não cheguei a me aprofundar, mas eu via sempre a fiscalização do governo nas minas. Então, eles tinham o procedimento deles, não era igual o que a gente tem no Brasil, mas eles têm as leis que definem da maneira deles a forma de usar o solo. E, por exemplo, em países africanos, é comum as mineradoras serem sócias do governo. Então, eu trabalhava numa mina que 18% da mineradora era do governo. Isso é muito comum. Interessante, né? É porque tem essa coisa do subsolo, não é? Não, Você até colocou, Juliana, aqui na... E tem também, Dulce, a questão de que geralmente, nesses países, são multinacionais. Então, eles têm todo o cuidado com o meio ambiente, com saúde e segurança, porque isso impacta no valor das ações para os shareholders. Entendeu? Então, se você tem um acidente, um impacto ambiental mais grave, aquilo vai ser notícia internacional e vai impactar o negócio da empresa. Então, as próprias mineradoras também têm procedimentos que garantem a segurança do funcionário e o cuidado com o meio ambiente. Agora, essa colocação que você fez da participação dos governos tem a ver, eu pergunto, né, se tem a ver, aqui na quarta linha de baixo para cima da fatologia, você coloca o subsolo e os recursos minerais pertencentes à nação e não ao proprietário da terra. Isso Exato. É uma questão mundial? É sempre assim? Eu não sei. Aqui no Brasil é assim. Na África você tem essa... Não cheguei a pesquisar, não. Mas eles são proprietários do negócio também. São, né? São. Senão você não consegue fazer negócio no país. Não consegue. Aí eles vão dificultando, vão fazendo vetações, deixam de atender demandas, aí complica. É interessante pensar nisso, né, Juliana, sem entrar em nenhum detalhe específico, até porque eu também não sou nada especialista no assunto, mas isso me remete a aqueles casos, alguns casos de governos autoritários, né, ditadores, e dessa questão da exploração mesmo mineral e Exato. diamantes e outros recursos, né? Então tem uma questão bem séria, né? É uma questão política, geopolítica, bem financeira. Séria. Tem a questão dos diamantes, eu coloquei aqui na taxologia o processo Kimberley, que ele foi criado especificamente para evitar os diamantes de conflito. E hoje tem essa lei que você tem que comprovar a origem do diamante bruto. E hoje tem 54 países membros que seguem esse protocolo. Inclusive tem aquele filme Diamantes de Sangue que retrata o momento em que foi criada essa lei na África do Sul. Então é muito interessante ver, porque esses diamantes eram utilizados para financiar guerras civis em países africanos. Então é importante a pessoa que vai comprar diamante bruto saber de onde que está vindo aquele diamante, porque senão ela vai estar contribuindo para conflitos armados. Entendeu? Juliana, achei interessante o contraponto que você traz na exemplologia, geodireito universalista e geodireito corporativista. Você pensou em algum exemplo com relação ao geodireito universalista? É esse, por exemplo, das leis que definem o desenvolvimento sustentável para que possa gerar empregos, para que possa haver desenvolvimento de um país com base nos recursos minerais. Porque, apesar desse estigma que tem da mineração, de criar todo o impacto ambiental, que é feio ver aquele buraco, não tem mais como... aquilo que foi tirado, você não vai conseguir repor. Então, você tem que recuperar aquela área. Mas, ao mesmo tempo, é um empreendimento que está gerando emprego numa área. Tem cidades que viraram cidades hoje que são desenvolvidas porque começaram com a mineração. E a mineração que sustenta toda aquela cidade. Ela é a economia principal do município. Né? Tem cidades no Rio de Janeiro que se beneficiam dos royalties do petróleo.
E se não tivesse o petróleo, como que seria? Qual seria a atividade daquele município? Entendeu? Uma usina hidrelétrica também entra como algum exemplo dessa natureza? Não, né? Não. Porque não. hidro, né? Você falou que a água também é um mineral, né? Mas, A água mineral, não a água comum. Ah, tá. Porque a água mineral ela tem propriedade medicamentosa. Entendi. Na legislogia, as leis para a recuperação de áreas degradadas pelas mineradoras, isso aí, essa lei está sendo cumprida? Como é que está? Olha, como é aí que você tem vê que ver aqui, com as principalmente aqui mineradoras. no Brasil, né? Eu citei aqui, deixa eu ver aqui, na taxologia o item 13, que constitui grupo de trabalho para propor diretrizes para ações conjuntas visando o aproveitamento dos recursos naturais de modo sustentável. Então, há leis para isso. E as empresas têm que seguir. Se elas não seguirem, elas são multadas. Vocês viram aquele incidente que teve, agora foi em Itabirito, em Minas Gerais, que rompeu uma barragem? Não. Você viu? A barragem foi rompida e a produção da mina foi paralisada. Porque você tem que controlar a barragem, tem que haver todo um controle ambiental, geotécnico, saindo, de né, poluição. E acho que anteriormente, alguns anos atrás, teve uma barragem também em Minas Gerais que rompeu, que foi assim catastrófico. Você via as imagens, parecia um rio de lama varrendo a cidade. Então tem que ser muito bem controlado. Na África, como é que você vê assim, no Brasil em relação à África, ou a África em relação ao Brasil, essa recuperação da área degradada? Eles respeitam mais? Como é que você tem? Não, eu sei que as leis ambientais brasileiras são bem mais rigorosas. Muito mais rigorosas. O Brasil é bem assim, exigente nesse aspecto. Agora, isso é controverso. Não estou falando em relação apenas à geologia, mas a questão da lei muito rigorosa. Estou lembrando da questão do desmatamento da Amazônia, né? O negócio é tão burocrático você regularizar uma extração legal, né? Também não sou especialista no assunto, gente, mas é do que eu ouço, assim, do que eu vejo. E acaba que as pessoas fazem de qualquer maneira e eu não sei. Eu acho que deve ter um caminho do meio, não é? Para você chegar numa legislação que dê uma abordagem razoável, que as pessoas possam cumprir, as pessoas interessadas em fazer direito, né, fazer bem, e não dê uma brecha tão grande para quem quiser realmente explorar, né? Ser mais fácil a pessoa que é mal intencionada, né? Mas aí é que vem a questão de quem está fazendo a lei, o bom senso, né, na criação das leis. A pessoa também tem que conhecer em campo o que acontece, né, a realidade. Com a pessoa sentada no escritório, criando a lei, que nunca visitou uma mina, não sabe como funciona o negócio, vai fazer uma lei com base em quê? Né? Então tem que prevalecer o bom senso também, né, para que todo mundo saia bem. Empresas, profissionais, governos, sociedade, todo mundo. Né? Quer perguntar? Página 52, taxologia, o item 3. Eu não sabia que a extração era um regime só aplicado à construção civil. Você poderia falar mais um pouquinho? Então, isso daqui é definido no Código de Mineração. Agora, por que eles colocaram que a extração é só para substâncias da construção civil? Eu creio que é diferente, por exemplo, de lavra. Você não está lavrando o minério. E, geralmente, uma areia, um cascalho, você extrai. Você não está lavrando o minério, não há um processamento por trás disso. Eu penso que é isso. Claro. Na enumerologia, a segunda AS para leis de extração e uso mineral. É o que a gente estava falando hoje, né? A questão do para-direito atrás disso, né? Que tem o direito mineral, mas como é que fica o para-direito nessas questões, né? A questão do direito do indivíduo, da consciência, a cosmoética, né?
Claro. Fatologia, quarta linha. As leis da natureza, quando limitadoras do valor de reservas minerais. Sim, por exemplo, há uma reserva de proteção permanente próxima a um projeto mineral, sabe-se que tem, por exemplo, muito minério dentro daquela mata, mas você não pode extrair porque ela é uma área de preservação permanente. Então, aquilo ali a natureza está limitando, você não vai poder destruir aquela mata. Na fatologia também, a última, a criação ou desenvolvimento de áreas remotas decorrente da instalação de mineradoras. Sim, por exemplo, eu trabalhei numa cidade que se chama Tete. E a cidade se desenvolveu devido à mineração de carvão. Porque antes não existia nada, então houve um boom de desenvolvimento econômico. Então começaram a vir pessoas de fora, começaram a instalar comércio, vieram os bancos, começou a construção de casas, o preço dos imóveis começou a aumentar, eles construíram um aeroporto, então houve todo um desenvolvimento, houve toda uma migração de pessoas, uma reurban naquele local por conta da mineração, por conta da mão de obra que eles precisavam para deixar a mina funcionando. É bem interessante essa relação entre Reurban e o geodireito, né? Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Teve algum outro caso que você presenciou e criou a hipótese de haver Reurban ali? Sim, nesse lugar que eu trabalhei em Moçambique, em Tete, que não tinha nada, e na cidade de Sadiola, em Mali, onde eu trabalhei. Uhum. Só que lá não houve assim um desenvolvimento maior da cidade, mas houve a criação de escolas, de uma clínica, de uma área de lazer, de um clube. Houve o movimento de pessoas estrangeiras vindo para o local, se misturando com as pessoas locais. Então houve toda uma mudança no Holopensene, houve uma invasão do Holopensene. Toda uma mudança cultural do local. Sim, E aqui na página 51, em binomiologia, você fala exatamente uma coisa parecida com o que você está trazendo, né? O primeiro binômio, o binômio direito mineral, direito da superfície. Sim, por exemplo, o direito de um terreno, de uma casa, é um, o direito mineral é outro. Se você descobrir petróleo no seu quintal, você vai ter que aplicar as leis do direito mineral e não do direito civil, do direito de propriedade. Aí já envolve outro tipo de legislação. E tem também aqui na interaciologia, logo abaixo, a interação do homem com o meio ambiente. Esse daí, se você pudesse dar uma aprofundada, seria bom. Sim, é essa interação do uso dos recursos minerais, o respeito com o meio ambiente, como você aproveitar esses bens minerais de modo sustentável, a não prejudicar o meio ambiente, a não destruir florestas e rios de uma forma invasiva, nesse sentido. Agora, Juliana, ela pergunta, você já comentou, mas acho que valia a pena dar uma abordada novamente sobre o novo Código de Mineração brasileiro. Ela pede sua opinião sobre o projeto de lei. Tá. Olha, eu não estudei profundamente o Código de Mineração, mas o que eu vi que está sendo debatido é que alguns projetos vão ficar inviáveis, que vai dificultar a permanência de alguns projetos de exploração e de mina. Tem até o exemplo de uma empresa sul-africana, em Minas Gerais, que ela fechou um projeto devido a embargos do governo, a dificuldades impostas pelo Código de Mineração. Agora, eu espero que essa nova revisão traga melhorias, né, tanto para o governo, tanto para a sociedade, do modo geral. Porque se começar a inviabilizar os negócios mineiros no Brasil, como que vai ficar quem trabalha nas minas? Vai impactar toda uma área profissional
que de repente tem cidades que vivem disso, né? Que as pessoas trabalham basicamente na mina. Porque não é só geólogo e engenheiro, tem o pessoal todo de produção numa mina, né? Então, isso que eu penso que, eu espero que tenha esse bom senso e que faça algo realmente bom para todo mundo. Agora, a partir da sua experiência, como encara uma transição futura do geodireito corporativista para o geodireito universalista? Poderia dar exemplos de indícios dessa transformação? Essa teletertuliana é de Goiânia, Goiás. Olha, essa questão da revisão do Código de Mineração não está sendo feita só no Brasil. Tem os sites de geologia que falam sobre mineração. Vários países estão revisando o seu código e está tendo assim muito conflito, porque o que os governos estão fazendo? Eles estão aumentando muito os impostos, a taxação em cima das empresas. E isso inviabiliza o negócio. Agora, até que ponto também os países estão com o olho grande em cima do lucro das mineradoras e querendo fazer disso um sistema capitalista selvagem, que depois vai prejudicar todo o país. Então, eu penso que, nesse sentido, está havendo assim, o movimento mais negativo do que positivo, né? Eu vi isso em países que... geralmente, quando impacta grandes empresas, porque daí o nome sai na mídia, todo mundo fica sabendo. E eu espero que isso não aconteça, porque senão vai ser um impacto muito grande, porque a mineração já está numa crise danada. Muitas empresas já fecharam escritórios e minas no mundo todo. Então, está tendo movimento na mineração que eu não sei, né, é um ciclo, né, porque de altos e baixos. E agora a gente está vivendo esse ciclo decrescente. Então, eu espero que essas leis não visem somente o lucro em cima das mineradoras, porque também, senão, elas vão começar a fechar as portas. E vai ficar uma empresa fantasma no meio do nada, com um buraco no meio do chão, para depois ter que gerenciar os impactos ambientais em cima disso. E que só vai dar trabalho para governos e empresas, para um negócio que não está dando lucro para ninguém. Então, assim, esse movimento agora, eu espero que mude para melhor, e que essa questão do aumento dos impostos não se efetive. Que haja um acordo entre as partes e que seja feito o melhor para todo mundo. Vamos torcer. Quero. Ô, Juliana, você podia falar a questão do binômio, o segundo binômio, o binômio apropriação cognitiva, apropriação econômica? Sim, esse binômio, quando eu comecei a estudar como que a geologia virou uma apropriação, cadê aqui? Uma apropriação econômica. Porque antes a geologia ela era até um estudo um pouco filosófico, de origem da terra, associada à origem do homem, a questão da interação do homem com o meio ambiente, com o meio social. E depois começou a ver que havia uma probabilidade de se aproveitar economicamente daquele bem mineral. E começou a haver todo um emprego de técnicas para lavrar minério, toda uma técnica metalúrgica para se processar aquele minério. E isso acho que foi no século XVII, XVI. Principalmente na Alemanha, que começou a haver um estudo maior de técnicas de mineração. Tanto é que até hoje as técnicas utilizadas na mineração são das mais antigas. A mineração tem técnicas seculares, é uma indústria assim, muito tradicional, né? Tem técnicas antiquíssimas que a gente usa. Então, aqui, quando você fala apropriação cognitiva, é o conhecimento da geologia aplicado à economia. Perfeito. Agora, Juliana, se a gente pensar na questão das novas tecnologias, do mundo em geral, deve estar tendo um bom deslocamento da questão do objeto em si da geologia, não é isso? Assim, o papel do ouro no mundo, do aço, ou isso ainda não é perceptível no trabalho de vocês?
Não, olha, tem, por exemplo, equipamentos avançados para se fazer leitura de ouro em testemunhas de sondagem. É tipo um raio-x, sabe? Que as empresas... eu trabalhei numa empresa que utilizou esse equipamento. Mas, no geral, o que você precisa? Tem minério que você passa a escavadeira e manda para a planta. A planta vai processar aquele minério em tanques com diferentes componentes químicos até se extrair mesmo o minério em barras ou em pellets. Ou então detonar, você usar explosivo para detonar a rocha, você vai lá com uma pá, bota num caminhão, manda para o crusher e depois aquilo manda para a planta. Então, assim, é tudo muito rústico. Não precisa de muita tecnologia não. Há mais tecnologia na área de pesquisa. Aqui você coloca sobre o estigma visual das minas devido ao impacto visual do buraco gerado pela extração de recursos naturais não renováveis. Então, nesses locais a gente vê esses buracos, né? Para quem não tem conhecimento, a sensação é que não foi feito nenhuma recomposição ali. É feito, como que é, se é possível, quais são as recomposições possíveis desses locais? E, geralmente eles fazem a recuperação das bancadas, né? Que são aquelas bancadas assim da mina. Então eles reflorestam, né, com as plantas nativas, né? Mas antes de fazer esse reflorestamento, eles têm que tirar todo o minério. Então, enquanto não tirar todo o minério, eles não vão recuperar. É interessante porque outro dia eu estava estudando a indústria da mineração na Cornualha, no século XVIII e XIX. E ali é uma área assim, cheia de pits. O pit é o local, é o buraco, que a gente chama de pit, que foram reflorestados. E é bonito, se você olhar, parece um teatro de arena. Porque aquele buraco todo assim, com aquelas escadinhas, todos com os bancos, cheio de grama, todo redondinho. E tem vários na Cornualha. E hoje são pontos turísticos. Estigma ambiental. São pontos turísticos. E é interessante ver, porque é uma indústria que já passou, não tem mais na Inglaterra. Você acha que esse tipo de reflorestamento já faz uma reurbanização? Assim? Eu acho que melhora a energia do local, né? Você bota fitoenergia, né? E o turismo se ajuda muito. É interessante, Eu fiquei com vontade de visitar esses locais, porque tem inclusive as construções da época. Tem a cidadezinha, são todas cidades pequenas, tem muita construção à beira do mar. É muito interessante. Como é que você vê essa questão do desconhecimento das pessoas com relação ao geodireito, né? O respeito, por exemplo, do pessoal da área, das mineradoras, com relação ao desconhecimento das pessoas, de uma forma em geral, né? Sobre a questão do direito, quer dizer, há um respeito com relação a isso, ou eles se tiram proveito desse desconhecimento? Não, eu não vejo tirar proveito desse conhecimento. Eu acho que eles nem se importam, sabe? Mas, assim, o que me motivou a escrever esse verbete foi porque uma vez eu estava saindo aqui do tertuliário e uma pessoa me parou na porta lá fora e perguntou se eu não me sentia mal sendo geóloga. Aí eu perguntei, mas por quê? Porque é uma profissão que destrói muito, polui muito. Aí eu falei, mas é uma profissão legalizada. Aí eu perguntei para a pessoa, você tem carro? Tem. Você mora numa casa de alvenaria, não mora? Sim. Eu falei, então por que você não vai voltar para a caverna? Porque se você acha que a minha profissão está destruindo o planeta, eu posso te dizer que a gente está procurando formas de oferecer materiais para que você possa construir a sua casa e você ter seu carro. Então, assim, eu não sou bandida, entendeu? A minha profissão, eu sei que ela polui, que ela tem os impactos ambientais. Entendeu? E toda profissão tem seu impacto ambiental, tem um impacto na sociedade, né? Seja visível ou não, né? Então, assim, aquilo me incomodou. Aí eu falei assim, não, eu vou escrever o verbete, porque eu já tinha essa palavra, geodireito. Eu falei, não, eu vou escrever, porque a pessoa nem sabe o que o geólogo faz. É uma profissão regulamentada. A gente paga o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura todo ano, para a gente, né, poder assinar relatórios de pesquisa
CREA. É, o mesmo de arquitetos, é. O arquiteto agora criou um novo, né? É. Mas era o mesmo. Era o mesmo, né? Porque a gente tem uma responsabilidade também judicial se a gente assinar um relatório falso. Né? Se a gente assinar um relatório, por exemplo, de uma área que tem um certo tipo de minério e não tem, na verdade, entendeu? Então, assim, é uma profissão legal. Né? Então, essa questão do estigma, né? Porque acha que mineradora realmente tem um impacto ambiental, destrói o meio ambiente. É que eu penso que no Entendeu? Brasil, aquela imagem de serra pelada... Mas aquilo era um garimpo. Não, mas não interessa, Juliana. É diferente de uma mineração. Não, tudo bem, a gente sabe, mas... A gente Exato, sabe, mas é assim, por pura ignorância de não conhecer exatamente o que a profissão faz, né? Falta de conhecimento mesmo. Fala em alguma coisa de gel, a gente remete à Serra Pelada. Eu tenho a impressão que isso ajudou a estigmatizar. Aí se generalizou. Porque, erradamente, claro. Porque há também uma lei que permite também o garimpo, né? E tem também pessoas que fazem garimpagem ilegal. E que daí, principalmente para o ouro, usa mercúrio, polui rio, a pessoa às vezes até, né, tem alguma doença por conta disso. Mas é o garimpeiro, não é o geólogo que está lá. Como é? Juliana, Totalmente diferente. você podia só explicar essa diferença de garimpo? Explicar a diferença entre garimpo e mineração? Porque a mineradora, ela está toda legalizada. Ela paga impostos, tributos, ela tem ela atende às estruturas, tem uma legislação trabalhista, você tem que registrar os funcionários. Ela usa toda uma técnica para tirar o minério. Ela segue as leis ambientais. Né? Agora o garimpo não. Ele tira o minério do jeito que for, aonde estiver, às vezes está no quintal da sua casa, lavrando ouro. Como que você faz para tirar um garimpeiro dali? Aí você tem que chamar a polícia. Entendeu? Juliana, só mais duas perguntas. Com relação à questão do operário, da mina, né? Como é que fica as questões de saúde ou da própria empresa de ter um certo cuidado, né, com a saúde daquele operário? Olha, elas são muito exigentes. Eu participava de reuniões de segurança toda terça-feira de manhã, junto com o pessoal da mina de produção. Quando tem algum acidente, dependendo da gravidade, a produção é parada, aquele incidente é investigado. E assim, você tem que usar equipamentos de proteção de segurança, você tem que ter autorização para operar equipamentos, autorização para entrar em determinadas áreas. Você só pode entrar na mina com bota de segurança, com capacete, óculos. Você tem que ter uma permissão para dirigir dentro da mina. Então, não é qualquer um que pode sair entrando, não. Você tem que saber a que distância você pode ficar daqueles caminhões com minério. Se você ficar muito próximo, você corre o risco do caminhão passar por cima de você, entendeu? Há toda uma questão séria por trás disso. Você vê essa questão agora que está bem aí presente na mídia, desse contrato do governo, né, com relação ao petróleo, né, e que houve aí um prejuízo grande. Já houve essa pergunta, que está todo mundo ouvindo. Olha, eu acho que tem muita especulação e falta de conhecimento e corrupção, né, que é o principal, né? Mas o pré-sal, que eu saiba, nem começou a ser explorado ainda, né? Porque não tem equipamento para isso, não tem tecnologia. Então fica uma coisa inviável, só que isso está sendo usado como arma política, né? Ainda mais em época de eleição, né? Exatamente. E quem dirige a Petrobras? É uma pessoa técnica? Ou é uma pessoa do governo indicada? Então, é complicado, né? Juliana, quando você falou na recuperação dos locais de mineração, eu gostaria de saber se você pode nos dar assim, qual o percentual dos resíduos minerais ainda deixados na natureza? E esses poucos resíduos que ficam, qual é o impacto que eles causam na natureza? Olha, falar a porcentagem eu não sei. Aí eu acho que depende de cada operação. Aí teria que olhar os relatórios ambientais. Não, mas assim, numa média, do que você já tem conhecimento.
Não, eu não sei. Não sabe? Não, não sei, Sueli. É Roseli, desculpa. Não sei. Tudo bem? Vamos lá? Você quer perguntar? Oi, Juliana. Aqui na fatologia, a terceira de baixo para cima, a disputa por áreas de pesquisas geológicas. Assim, por curiosidade, como que é feita a localização da área para fazer a extração, para começar uma pesquisa? Olha, a experiência que eu tenho disso, da época que eu trabalhei em Brasília. Então, você tem um mapa com as áreas de pesquisa e você se candidata a uma área e eu também. Então, nós duas estamos interessadas naquela área, temos um relatório de pesquisa, que é uma proposta de pesquisa para um determinado tipo de minério, e você tem, eu não sei se funciona assim ainda, tá? Mas você tinha até a data X, o horário X, para entregar aquela proposta. Então, quem chegasse primeiro, entregasse primeiro no DNPM, ficava com a área. Então, é tipo de uma disputa, para que concorrência, para ver quem vai ficar com a área. E também, se você não pagar a taxa, os emolumentos, você também perde a área. Então, tinha uma pessoa nessa empresa que ela cuidava especificamente disso. Ela olhava todos os processos dentro do DNPM, ela conversava com o pessoal da empresa se ia continuar com aquela área ou não, e dependendo da decisão, eles liberavam a área ou não. E como, às vezes, tinha uma outra empresa também interessada na mesma área, eles corriam para entregar o mais rápido possível no DNPM, senão eles perdiam a área. Então, é tipo uma disputa. Aqui é onde entra essa situação que tu diz que tinha espionagem. Porque o que acontecia, o que eu sabia, né? Eu sei que a área vizinha é da empresa concorrente. Então, eu mandava um geólogo, ele entrava na área para tirar uma amostra, entendeu? E daí ele sabe, porque todas as áreas, quem está com processo naquela área é divulgado no Diário Oficial da União. Então, havia todo um acompanhamento. Então, se sabia que ia desistir daquela área, já entrava com pedido em seguida. Porque sabia que a outra empresa poderia desistir daquela área. Então, se ela não renovasse, havia a possibilidade da empresa pegar aquela área para pesquisar. E, no caso desse projeto que chega primeiro, mesmo que o outro chegue depois e seja melhor, não interessa. É o que chega primeiro. Perde. Eu não sei se é assim ainda, porque tem muitos anos que eu acho que ainda é assim. Eu acho que é assim ainda, né? Eu queria fazer uma pergunta aqui. Aqui na taxologia, você coloca no número 6 a permissão de lavra garimpeira. Permite a extração imediata de depósito mineral lavrável independentemente de trabalhos prévios de pesquisa. Quando que isso acontece? Porque, pelo jeito, isso aqui não é... Por exemplo, você tem uma área que tem diamantes. Você sabe que tem diamantes, então você quer tirar diamantes daquela área. Você não fez uma pesquisa prévia daquilo. Então, você vai até o DNPM e pede para garimpar aquela área. Porque tem uma lei do garimpeiro também. Eles não exigem esse tipo de pesquisa para saber se tem. Eles deixam você explorar ali, independentemente de sabendo se tem ou não. Eu achei que essa pesquisa fosse obrigatória para provar a existência de minério. Não. Aí vai ser eu acredito, né, que nesse caso vai ser classificada como garimpo. Mas é um garimpo legalizado. E eu já visitei garimpo localizado de esmeralda em Goiás. Ele era já mecanizado, já era um pouco mais organizado. Mas não chega a ser uma mineradora? Não, porque já tinha ocorrência de muita esmeralda naquele local. Hoje eu não sei como é que está, né? Eu visitei na época da faculdade lá. Isso. Na fatologia, na página 50, quarta linha de baixo para cima. Sim. O subsolo e os recursos minerais pertencentes à nação, e não ao proprietário da terra. Você pode falar sobre isso? Tá, eu falei isso antes, mas é assim, tudo que está no subsolo pertence à nação, não é seu. Por exemplo, o quintal da sua casa
né, você comprou um terreno, ele é seu. Mas se você descobrir petróleo, você vai ter que daí aplicar as leis do direito mineral. Já entra outro tipo de norma. Aí, como que você vai fazer com aquela área? Você vai concedê-la para uma empresa explorar ou você vai investir naquela exploração do petróleo? Expliquei? Isso é bem complicado, né? Isso é bem complicado. Eu acho também. Eu acho também. Complicando mais, Tânia. Seria Vamos bom, complicar né? mais. Vamos complicar mais, porque... Isso tem no mundo todo? Não, aqui no Brasil. Brasil. Isso é só Brasil. Aqui, as leis que E eu alguns vi países da América Latina, né? Não, eu só vi no Brasil mesmo. Somente o Brasil. Sim, é. Agora, Aí, essa lei é de quando? Oi? De que presidente da ditadura militar? Não sei. É bem anterior, Tânia. Agora vamos complicar um pouco mais. O subsolo pertence à nação. Acontece que o solo pertence ao proprietário. Exato. Então, o proprietário, ele tem que dar o direito da nação ultrapassar a propriedade dele, o solo da propriedade que pertence a ele, para poder atingir o subsolo. Então, é uma coisa bem complicada. É nessa hora que a gente faz a negociação. Mas de qualquer forma, paga imposto, porque a gente paga IPTU, né? É. De terreno, da propriedade nossa, e depois, se você descobre um recurso mineral, você vai ter que continuar pagando imposto. Tem um caso, viu? A fazenda do meu avô. Uma pessoa foi... não sei como foi que descobriu que havia uma suspeita que tinha minério ali. E essa pessoa foi lá e registrou, né, a exploração, quer dizer, ninguém sabia. Depois foi que a família foi tomar conhecimento disso. Está entendendo? O que eu acho errado é isso, né? Quer dizer, roubo, é furto. Mas aí tem alguma coisa esquisita. Depois que tomou-se conhecimento que essa pessoa tinha feito esse registro. Ninguém sabia disso. Puxa, mas acho que tem uma coisa estranha, porque você registrar assim, no terreno... aí tem que ver, né? Esquisito. Mas tem, se você entrar no site do DNPM, porque aqui eu citei só 20, mas tem um monte de lei. Eu li alguma coisa a esse respeito. Né? Porque se você está entrando na área de outro, você tem que ver se a pessoa vai ceder aquela área para você. Está registrado em cartório. Claro, essa pessoa registrou a explora, quer dizer, o direito até de passar isso para outro, né, no nome dela. Mas é aquilo que a Tânia, que a Roseli colocou. Independente de estar registrado em cartório, independente de ter passado o direito para outra pessoa, o de usufruto, isso tudo está errado. Nada que um bom advogado chegue e não resolva. Da seguinte forma, do momento em que ela fez isso, ela está te roubando. Então, isso é invasão de propriedade. Sim. Acabou. Só com esse argumento aí, o outro perde todos os direitos, ainda vai ter que indenizar a família, os proprietários, em função disso daí. Entendeu? Olha, pessoal, mas tinha esse que ter assunto... falado com o seu avô, pedindo permissão para fazer pesquisa antes. Tem que ver aí Ela está certa. Engenheiro ladrão. Aí tem que ver as brechas da lei, né? O que pode, o que não pode, a gente não dá para falar direto, mas pelo que a Roseli colocou, e ter também esse negócio da permissão, né? Você não vai chegar, invadir o terreno de alguém, perfurar Conheço bem isso, que vivemos isso na família, quase igual. Não foi exploração, mas foi roubo de propriedade, sim. Estou falando de conhecimento. Você conhece? Tem aquela questão também de propriedade rural, de mudar a cerca, né? Vamos lá, gente. Tem mais perguntas? Você quer perguntar? Juliana, não sei se você já falou sobre o mito da natureza inesgotável, ali na página 51. Não. Poderia comentar e como é que você vê a repercussão disso a longo prazo? Eu vejo assim. Eu não sei se você estava aqui, mas eu falei o seguinte. Para você ter um carro, você precisa de aço, daquelas ligas todas, do alumínio, até do pneu, né, que tem componentes de petróleo. Só que até chegar o carro, precisou fazer uma pesquisa mineral para encontrar o ferro, o zinco, o cobre. Aí tudo isso vai ser processado numa mina. Aí até chegar à indústria, até processar, até você ter seu carro, é todo um ciclo, né, produtivo. E depois tem o ciclo consumidor,
que é o agente final que vai, né, tá ditando essa demanda. Então, as pessoas não têm ideia disso e acham que a natureza não tem fim, que é inesgotável. Então, está havendo uma demanda muito grande por recursos naturais para atender a demanda do ser humano, que não tem fim. Por quê? Todo mundo quer consumir mais, todo mundo quer o carro mais moderno, mais rápido, o computador mais veloz, que se comunica mais rápido. E essa questão tecnológica agora criou toda uma corrida atrás de elementos terras raras. E a China é que tem os maiores depósitos desses minerais. Então, assim, as pessoas não têm ideia de que a natureza tem fim e que a Terra está sofrendo com isso, né? É aquele negócio, a gente está fazendo do planeta uma lixeira, né? Está explorando, sugando a Terra até não querer mais e também, né, descartando muito. Então, eu coloquei esse item na fatologia porque me remeteu muito à questão do consumo, né, que é a consumomania, né, que eu citei no verbete também. Então, consome, 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 não é só produto industrializado, está consumindo o planeta, porque tudo vem da natureza. Ok? Tudo bem? Agora, a verbetógrafa. Na página 50, fatologia, 12ª linha. Você poderia comentar a falta de conhecimento da sociedade sobre a profissão do geólogo? Em suas pesquisas, quais origens serexológicas de uma pessoa interessada em geologia nessa vida? Tá. É o seguinte, eu falei, né, da pessoa que me perguntou, né, se eu não me sentia mal sendo geóloga. Eu falei para ela que não, porque, claro, eu sei que a profissão, né, trabalha com impacto ambiental, com mineração, né, que é algo que prejudica o meio ambiente de certa forma. Mas, por outro lado, a gente está atendendo uma demanda da sociedade em fornecer matéria-prima para que sejam processados produtos industrializados para que atenda às necessidades humanas, né, intrafísicas. Até minha mãe, quando eu disse para ela que isso da geologia, ela perguntou, mas onde você vai trabalhar? Que profissão é essa? Nem eu sabia direito, né? E todo o meu interesse por geologia, né, surgiu pelo Jacques Cousteau, que eu queria ser como Jacques Cousteau, só que eu não quis estudar oceanografia. Decidi estudar geologia para depois me especializar em oceanografia, mas daí eu esqueci da oceanografia. A gente vai chegar na geologia marítima? Assim, é interessante. Agora, eu penso que a minha escolha de profissão de geóloga tem a ver, talvez, né, algo que eu estou estudando ainda, com o grupo de assistência, né, que são os mineradores, todo esse pessoal que trabalha com as minas, né? Porque a Emily Hobhouse, ela trabalhou com as famílias de mineiros na Cornualles, nos Estados Unidos. Né? Ela não era geóloga, ela não tinha nenhuma formação acadêmica, mas ela fazia muita assistência para essas pessoas. Eu acho que a escolha dessa profissão possa estar relacionada a esse grupo de pessoas para ser assistidas. Agora, a gente tem aqui uma errata que a gente precisa arrumar aqui no verbete. Ela avisa que aqui no item monopólio, na taxologia, realmente a extração de petróleo e gás não é mais monopólio, né? Com a lei de 97. Então tem que tirar o petróleo. A gente tem que tirar isso, petróleo e gás, né? A gente agradece aí, nossa teletertuliana. Agora, professora Juliana. O item 5 da taxologia. Como? Item 5 da taxologia. Item 5, monopólio da taxologia. Não é mais monopólio, tem 3 tipos de regime, que é para o petróleo, né? Que é concessão, cessão onerosa e partilha. Tá? Agora, a professora Juliana, na 7ª linha, na fatologia, ela diz: desenvolvimento de indígenas no comércio ilegal de pedras preciosas em Arusha, Tanzânia. Tínhamos amigos que possuíam uma mina de tanzanita em sua propriedade. Eles exploravam entre eles com a ajuda dos amigos. Rapidamente a notícia se espalhou e todos queriam tentar sua sorte. E, evidentemente, a violência se instalou, pois ali era propriedade privada.
Após o envolvimento de políticos e advogados, os proprietários nunca conseguiram saber exatamente quais eram os seus direitos. Quais as diretrizes legais para extrair bens minerais nesses casos? Olha, você falou da tanzanita, eu tenho uma aqui comigo. É a pedra que eu mais gosto, essa aqui. Ah, que legal. É a tanzanita. Bacana, e só tem na coincidência. Tanzânia. Só tem na Tanzânia. E, nesse caso, eu não conheço as leis, os direitos minerais na Tanzânia. Aí eu não sei como que fica nesse caso. Acho que teria que ver a legislação mineral do país. Porque cada país deve ter sua, tem claro, sua legislação. tem sua legislação. Exato, né? Ela falou da tanzanita. É interessante, né? Sincronicidade, você ter uma tanzanita no dedo, é interessante. Agora vamos lá, gente. Na fatologia também, Juliana, na 7ª linha de baixo para cima. Você poderia explicar o papel das mineradoras no mercado de commodities, nas bolsas de valores? Sim, por exemplo, vamos supor que eu descobri um depósito gigantesco de ouro, o maior do planeta. E eu divulgo os números em toneladas, em onças, e publico isso no Diário Oficial do Brasil e jogo esse valor na Bolsa de Valores e as ações da minha empresa vão lá em cima. Depois eu começo a lavrar esse minério, abro a minha mina e não tem aquele ouro. E daí o que eu faço com a empresa? Eu posso quebrar a empresa. Eu enganei um monte de investidor, peguei o dinheiro de todo mundo, menti para todo mundo, uma coisa que não existia. Então, tem um papel muito grande em cima do que é divulgado, do que é descoberto. Tem muita gente que usa isso para ganhar muito dinheiro. E depois, como é que fica? Parece que no Brasil está tendo um caso desse agora, né? E eu também trabalhei numa mineradora que foi divulgado que era o maior depósito do planeta. E depois, só de ver o modelo geológico, dava para perceber que não tinha. Não era. Não tinha. O que aconteceu? A empresa abafou a notícia. O negócio ele foi vendido recentemente, mas na época mandou muita gente embora, inclusive eu fui uma delas. Foi um impacto muito grande para a cidade, para o país. O governo tirou satisfações com a empresa do que realmente estava acontecendo. E ela conseguiu driblar a situação por um ano e hoje ela foi vendida para uma empresa indiana. Então, assim, isso é muito sério, tem que ficar de olho. Porque, às vezes, as pessoas compram ações de empresas que estão lá em cima, que estão muito bom, mas as pessoas não leem os relatórios que elas divulgam. E tem muitas mineradoras que divulgam seus resultados na internet. Então, é bom ficar de olho nisso, saber que, por exemplo, se você olhar o relatório de uma mineradora, tem lá reservas indicadas, medidas e inferidas. A pessoa sabe o que quer dizer isso? Sabe o que representa? Sabe realmente como que está o fluxo de caixa daquela empresa? Se é realmente daquele jeito, entendeu? Porque as pessoas não têm conhecimento disso. Não sabem o que realmente está acontecendo por trás. Ninguém vai lá na mineradora para saber se tem aquilo. E olhando, você não sabe, você tem que pegar os dados, você tem que abrir o modelo e ver se realmente é aquilo. Se um geólogo que entende de modelo geológico, de reserva, pegar um dado desse, ele vai ver, não, isso está certo ou está errado, entendeu? Juliana, Mas divulga o fluxo de caixa também pela internet? Olha, todo movimento? se você pegar os relatórios, eu sei de mineradores que eu trabalhei, que eu li os relatórios. Eles têm lá os dados de produção, quanto eles têm de reserva. A reserva é aquilo que ainda vai virar o recurso, que ainda vai ser lavrado. Então, há toda uma nomenclatura técnica que tem uma representatividade econômica no final. Entendeu? Esse relatório, eles são obrigados, as empresas são obrigadas a divulgar esses relatórios, independente de empresa, se é mineradora ou o que quer que seja. Tá? Do momento em que você tem o mercado aberto na Bolsa de Valores, e você é um investidor, você tem o direito de saber dos relatórios da empresa. Tá? E isso é divulgado, sim.
Tem empresas que eles enviam esses relatórios diretamente para o investidor. E tem empresas que põem aberto na internet, e tem empresas que fazem as duas coisas. Então, isso é comum no mercado. Isso é uma das exigências na Bolsa de Valores. Tá, mas se existe essas alterações de dados, que elas são passadas irreais, você vai na internet, aí, como você avaliar se aqueles dados são reais ou eles foram alterados por, né, por interesses econômicos, sei lá? É complicado, porque, por exemplo, eu trabalhei numa grande empresa, uma das maiores mineradoras do planeta, e ela teve um problema desse. Ela teve um problema desse. Foi um projeto que ela pagou 4 bilhões de dólares, e o projeto não valia 4 bilhões de dólares. Então, ela comprou o projeto de uma outra empresa, mas qual foi o erro da empresa que eu trabalhava? Ela não fez uma avaliação mais profunda, séria, do projeto que ela estava comprando. Então, de repente, o que aconteceu? Houve alguma coisa entre os negociadores de ambas as partes, que eu acho que teve alguma comissão por trás. Porque depois desse incidente, o CEO que fez a negociação, ele foi mandado embora. Entendeu? Pô, mas é por isso que já muito se sabe sério. que a aplicação, mexer com bolsa, ações e tal, procure não gente é séria. amador, né? Procura, tem que pesquisar muito e pegar consultoria de quem realmente conhece o bastidor. Então, isso que eu ia dizer, no caso que você quer investir, você não pode mandar uma pessoa sua lá fazer todas essas pesquisas, pode? Isso não, né? Você vai na... Não, porque, por exemplo, eu já comprei ações da Petrobras, mas depois vendi. E quantas pessoas não compraram? Porque teve uma época que estava sendo muito divulgado. Nossa, era super valorizado. Petrobras e Vale, teve muita gente que comprou. Gerdau. Exato, Amanda, enfim, só para esclarecer para você, quando você tem assim uma empresa que tem um capital muito grande, é comum os grandes investidores, eles têm especialistas, analistas, somente para fazer avaliações desses grandes capitais, para ver se compensa ou não. Tá? Mas mesmo fazendo toda essa pesquisa, isso não é 100% garantido. Só diminui o risco, né? Diminui o risco, mas em se tratando de investimentos, você não tem 100%, nada é garantido. Nem mesmo a poupança, que é o mais ralézinho de todos. Então, é um risco que você vai correr. Entendeu? Com certeza. Bom, na fatologia também, e na teoriologia, página 51, qual a relação da teoria da vida moderna na era da supercomunicação com o tema do verbete? Sim, isso está ligado a essa questão do consumo, da supercomunicação, porque agora está havendo uma procura muito grande por minerais que são utilizados em componentes eletrônicos. Então, assim, agora tem o relógio, né, que faz tudo. Daqui a pouco, sei lá o que vai ter. E cada vez mais você precisa desses minerais para você construir esses componentes químicos, para você ter uma comunicação cada vez maior, cada vez melhor, mais rápida. É nesse sentido que eu coloquei essa teoriologia. Agora, professora Juliana, com essa surpreendente pandemia de ébola na África, acabei ficando preocupado. Poderia nos dizer sua experiência quanto a esse fato fatídico ocorrido recentemente? Olha, eu não estava em nenhum desses países, né, que está tendo epidemia de ebola, né? Não, mas eu estava na Mauritânia, né, que faz fronteira com o Senegal, mas o Senegal agora que está começando. Mas eu não tive nenhuma experiência de pegar nenhuma doença desse tipo lá, não. Nem malária, nunca peguei lá. E na África do Sul, que é onde eu estou agora, teve um caso em Joanesburgo, suspeito, mas está tendo monitoração nos aeroportos, né, fazendo a medição na mão, para ver se a pessoa tem febre ou não. Pela mão? Pela mão. Agora, eu não, felizmente, não passei por nada disso. Eles medem a temperatura da mão? Agora, na crescendologia, página 51, final da primeira linha, você poderia aprofundar o crescendo ética humana, bioética, cosmoética? A gente estava falando agora, né, dessa questão de investimentos, né, de apropriações indevidas, né? Então tem essa questão da ética, né?
E a questão da bioética também, né, que tem a ver com os ecossistemas, tudo, né, e a cosmoética em cima disso tudo, porque, infelizmente, a gente precisa, né, desses recursos, né, para manter as necessidades humanas, né. É igual a questão dos alimentos, né? Exatamente. Agora tem uma pergunta aqui. Professora Dulce, a atividade voluntária, em especial essas tipo Doutores da Alegria e similares, que visitam hospitais e através do bom humor aliviam a dor dos pacientes, é algo positivo ou é uma TACOM mais básica? Claro que é positivo, né? Agora essa questão aí da dosificação da TACOM, se é mais ou menos básica, vai depender do estado do paciente, do tipo de intervenção que você faz com alegria. Você pode, com via Doutores da Alegria, dar alguma informação importante, essencial para aquela pessoa. Dulce, e o simples fato de você mudar o holopensene do ambiente e promover ali uma alteração energética, interativa, enfim, psicossomática também, vamos dizer assim, holossomática, né? Aquilo já vai propiciar todo um alívio para o paciente, né? Quem sabe até ajudar os amparadores extrafísicos a fazer algum desassédio, possivelmente, a partir de uma melhoria do ânimo do paciente. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão de estigmatizar, isso é TACOM básica, não, eu só quero, mexer com TARES. Não é bem assim, né? Depende, né? Claro, ninguém está falando aqui de chegar e falar uma verpom para o doente, para o paciente, não é isso. Mas por trás aí, na questão multidimensional, interassistencial, pode acontecer assistências muito sérias, né? Um bom sorriso faz um bom desassédio. Exatamente. Não, e eu tenho essa experiência, eu participei desses trabalhos. Ah, é? Sim, e na época eu tive essa crise. Então, eu trouxe para o professor Valdo, porque a sensação que eu tinha era que realmente eu estava só na TACOM. E aí ele me falou, de jeito nenhum. E depois, na época eu não fazia TENEPS, hoje eu faço. Então, assim, se eu estivesse fazendo a TENEPS, talvez teria ampliado essa questão de você fazer um desassédio, você levar para casa. E outra coisa, é o que eles precisam. Naquele momento, o sorriso é o mais importante. Impossível você chegar falando... Assim, não é impossível, talvez até você tenha alguma oportunidade. Mas, assim, é um trabalho muito legal e a gente realmente tirar esse negócio TARES TACOM. Você tem que ver qual é a necessidade da pessoa que está ali. Entendeu? Então, assim, foi um trabalho muito legal. Você fez aonde? Eu fiz em São José do Rio Preto, esqueci o nome. No hospital. No hospital de base de São José do Rio Preto. Bom, parabéns. Muito bom. Então, assim, se ela puder continuar... É um né, teletertuliano, é um rapaz. Então, fica aí a dica. E, Amanda, qualquer coisa, a gente já vou falar aqui para ele, pode entrar em contato com você. Pode entrar, sim. Então, se você tiver algum interesse aí de mais detalhes, mas fica a dica aí de você ir em frente, né? Se você não é tenepsista, pela experiência aí da Amanda, é claro que ser tenepsista sempre ajuda, né? Principalmente aí numa assistência direta, né? Você queria falar, Roseli? Não. Agora, na crescendologia, ele pede se você pode esclarecer o último item. Crescendo recursos inferidos, recursos indicados e recursos medidos. Essa é uma classificação da reserva. Então, eu não sei se você tem ideia de como funciona uma sondagem numa mina, por exemplo, numa área. Provavelmente então, não. Você tem uma linha que você faz furos, né, com uma máquina que vai tirando rocha, né? E você tem um espaçamento entre essa sondagem. Então, quanto menor esse espaçamento, mais certeza você vai ter da definição daquele corpo de minério. Então, quanto maior essa proximidade, essa definição, você tem mais certeza daquilo que você tem ali, daquela reserva que você tem. Então, quando ela é mais próxima daquilo que realmente é, então a gente chama de recursos medidos, então ela é medida. Quando esse espaçamento é um pouco maior, a gente fala que são os recursos indicados. E quando ele é maior ainda, quando esse espaçamento entre a sondagem está muito grande, porque daí você começa a inferir o corpo de minério, o desenho, você chama de recurso inferido.
E cada classificação dessa, você tem um número que quantifica e em tonelagem e em onças, no caso de ouro, né, que eu estou só para exemplificar, esse corpo de minério, essa área. A gente pode dizer que aqueles empresários fraudadores se utilizam de recursos inferidos por eles próprios para superestimar. Sim. Eles não usam nenhuma técnica mais específica. Mas o que acontece? Cada furo desse, em cada linha, nesse espaçamento, ele tem uma quantidade. Por exemplo, no caso de ouro, você tirou as amostras e mandou para o laboratório. Então, você sabe quantas gramas por tonelada que tem cada amostra. E dali você faz um cálculo do volume daquilo ali. Ou seja, a fajutagem deve se utilizar dessas medidas. É exatamente, né? Ali que você É. faz isso. Uhum. É. Interessante. Como? Não ensina. Tá bom. As pessoas têm que ter ideia disso, porque tem que entender isso, porque, né, vai cair na lábia de qualquer pessoa. Não, eu tenho ouro ali, mas quanto você tem de ouro? Como que você mediu? Cadê as amostras? Cadê os dados? Quem avaliou esses dados? Cadê o modelo? Eu quero o modelo geológico, modelo da reserva. Que cálculo geoestatístico você usou para calcular isso? Você não calcula com uma calculadorinha normal. Tem software especializado para isso, entendeu? Juliana, só para entender melhor, assim, no caso do inferido, quanto maior o espaçamento, maior a jazida ali, né? O minério. Maior Não. quantidade de minério? Não. Quanto maior o espaçamento, menos certeza você tem. É precisão, né? É precisão da amostragem. É uma precisão. Por exemplo, se você tem uma sondagem a cada 5 metros, é muito mais fácil você definir um desenho. Quando você tem de 50 metros, cada sondagem, você tem uma certeza menor daquilo. É porque por amostragem, Exatamente. né? Quanto mais próximo, mais precisão você Aí vai o que ter. acontece nesses casos? Como tem uma área inferida, você quer aumentar a precisão daquele depósito, você quer aumentar a sua reserva. Então, você coloca mais uma linha de sondagem, você vai diminuindo esse espaçamento. Então, ele vai passando de uma reserva inferida para uma reserva indicada. Entendeu? Aí depende do dinheiro que você tem para você investir numa sondagem. É porque eu estava entendendo o seguinte, quanto maior esse espaçamento, quer dizer, eu estava entendendo em termos de área, né? Quer dizer, se você encontra aqui, né, fez uma amostra aqui, e você parte para um espaço maior, você encontrou, e você vai para um maior ainda. Aí eu penso assim, que seria uma área maior É uma de área abrangência maior, que você encontrou o minério ali. Né? Exato. O raciocínio não seria esse? Sim, é uma área maior, mas quanto que você tem de minério? Às vezes tem pouco. Dependendo de uma área, a gente deixa até fora dessa classificação. A gente chama de blue sky. Como? Blue sky. Blue sky. Daí está fora. Porque acontece de às vezes ter, por exemplo, você tem 3 gramas de ouro, mas é 1 ou 2 amostras. E você não tem uma definição clara daquele minério. Mas aí também não vale muito, é que você tem que investir mais em pesquisa para você aumentar a certeza daquele depósito. Agora, ela pergunta, o que pensar sobre a mão de obra que é escravizada nas minas? Olha, eu vivi uma situação assim agora na Mauritânia. Eu nem sei o que eu fazia, porque, olha, eu trabalhei numa empresa canadense, numa mineradora de ouro, e eu trabalhava 12 horas por dia, de segunda a segunda. Não tinha o domingo livre, não tinha nem um dia livre. Então, assim, era um sistema semi-escravagista. E isso é uma prática meio comum nas mineradoras. Eles são bem assim, sabe? Trabalha, mas ao mesmo tempo tem que ter segurança, não pode ter acidente. É toda uma pressão e tem que produzir. Entendeu? O que eu fiz? Eu saí da empresa. Porque esse regime ele se aplica a todos os profissionais da empresa. Todo mundo. Não é só aos mineiros, propriamente. Não, e o meu trabalho era de escritório. Então, se for pensar bem, eu teria que trabalhar menos assim, sei lá, umas 10, 8, 9 horas. Eu penso que difícil. também aquela questão que a gente falou mais no início da tertúlia, sobre o problema da estigmatização,
da profissão e do assunto, é muito também essa imagem dos mineiros, não é? É, porque é uma área muito, assim, vamos dizer, rústica. E é muito explorado em termos de mídia, Porque já é uma exploração, né? O próprio minério, né? É. Agora, ele pergunta, como você vê uma nova geopolítica implantando-se o Estado Mundial? Olha, eu já pensei nisso. Eu não sei como ficaria, sabe? Porque se tiver o Estado Mundial, será que a gente vai precisar manter esse sistema? Como é que vai ficar? Porque eu acho que a demanda por... vai mudar os interesses. De repente, até continua esse tipo de indústria, né? Mas funcionando de uma outra maneira, né? Talvez mais ética, mais cosmoética, né? E tudo que a gente pode pensar sobre o Estado Mundial, a gente espera, entende que o foco sai do capitalismo, né? Claro, Exato. Sai da moeda, do cifrão do capitalismo para o atendimento da consciência em si. Então, muda tudo, né? Exato. Imagina o que é você fazer a exploração de algum bem da natureza sem ser para ganhar dinheiro, mas para suprir uma necessidade da população. E tem a questão, por exemplo, de ouro e diamante. A gente não sabe quanto tem estocado. Porque isso é uma arma de manipulação econômica, política, né? A própria questão mesmo Exato, porque é o dinheiro, das riquezas internacionais, né? O lastro das nações. Mas ouro e diamante isso é mais forte. Diamante. De ouro e diamante, Ouro e diamante. Porque grande parte é o que regula, né, a questão das riquezas mesmo, dos países, das bolsas. O que faz com que o dólar, o que faz com que o dólar seja ainda a moeda forte é porque é o quanto os Estados Unidos têm de reserva em ouro, em ouro. Barra de ouro, Por isso que ele sustenta. Então, o Estado Mundial não vai ter nada disso, eu penso. De repente, não vai ter mais fronteira, esse não vai mito ter do ouro, do diamante, vamos ter moeda, né? Vai ser a troca, né? Nós não vamos precisar do dinheiro para sair comprando tudo. Então, o ouro vai ser usado para outra coisa. Né? Ou talvez nem precise. Talvez, sei lá o quê, mas menos como moeda. Vamos lá, você quer perguntar, Sônia? Sobre o Estado Mundial. Eu acho que não é só a questão do capitalismo aí, é que também nós, consumidores, teremos uma outra maneira de ver a natureza. Não vamos demandar tanto recursos, não é? Então a gente vai ter só para a sobrevivência, para nosso conforto, nossa sobrevivência, não para acumulação. Com certeza. Né? Então não é só envolve isso. Isso eu acho que é aí a virada, que é a diferença. Porque só existe essa exploração porque nós demandamos isso. Claro. É a intraconsciencialidade de cada cidadão do planeta, né? Só uma perguntinha. Com relação, já que a gente está falando de reserva, como você vê essa questão da reserva d'água no planeta? Eu penso assim, que no futuro, o que vai valer mais é a água do que até o próprio ouro. Exatamente, mas já está, né? Eu acho que já está, né? Só que ninguém fala disso. Vocês viram, passou na televisão, foi um flash, alguma coisa muito rápida que eu vi, pelo menos, sobre o Mar Morto, e mostrando o quanto que aquela água é imprescindível para aqueles países da região, e mostrou as crateras com esvaziamento, rebaixamento do nível do mar, porque eles usam aquela água para um monte de coisa, né? E a dessalinização, aí já não foi dessa matéria, mas é alguma coisa muito cara, né? Eu fiquei em Las Palmas umas 6 semanas esse ano, e lá eles dessalinizam a água. Em Las Palmas, É bem caro, né? É uma ilha vulcânica, né? Que não tem água. Então eu penso assim, que num futuro aí, a grande crise mundial, né, eu acho que vai se inverter esses valores, né?
não só a questão ouro, petróleo hoje, né? Quer dizer, está também entrando aí na escassez, e eu acho que a nossa crise aí futura seria da água, né? Por isso que eu pedi essa tua opinião aí. Eu acho que já está, sabe? Só que ninguém fala nisso. Você não vê São Paulo? Qual o gerenciamento de recurso hídrico que existe em São Paulo? É zero. Está tudo seco, tá todo mundo, não tem chuva, não tem reservatório. Até parece que o reservatório Guarani, parece que estão falando que está comprometido. Então, como é que fica? Ninguém pensou nisso? Né? Como vai fazer? Bem sério, né? Você vê a situação de São Paulo. É exatamente baratear a dessalinização. Se alguma empresa conseguir fazer com novas tecnologias algo mais viável, comercialmente viável, eu acho que a solução é essa. Porque tem muita água no mar, gente. Por enquanto. Por enquanto, eles vão falar. Ainda tem. A água não é planeta Terra. Água salgada. Agora, professora Juliana, a mineração não contribui para manter o colonialismo? Olha, de certa forma, sim. Eu acredito que é outra forma de colonialismo, é o capitalista, né? Neocolonialismo. Neocolonialismo, Principalmente, né, essas empresas estrangeiras, e na África é o que mais tem, né? Só que tem uma diferença, né? Elas têm um contrato junto com o governo, né? Então é uma parceria, né? É interessante, porque é uma nova colonização, realmente. Um novo tipo. Agora, como você percebe a questão da mineração no Congo? Contrabando de minerais preciosos para Ruanda e Uganda, crianças trabalhando em minas, não parece anticosmoético? Sim, claro que é. Inclusive, esse é o motivo de ter tanto conflito armado naquela região, né? Que há décadas tem conflito armado e não se resolve, né? Agora tem outra questão também, até que ponto isso não é interessante ser mantido, porque tem muita gente ganhando dinheiro vendendo armas para essas pessoas. De onde que vêm as armas? Né? E a questão daí tem toda uma questão de migração das pessoas para a floresta. Aí começa a ter uma destruição das florestas. Começa, né, a arrumar lugar para morar no meio da floresta. Vamos ajudar aí no que a gente puder o nosso planeta, né, o nosso continente aí africano. Juliana, não sei se você quer comentar mais alguma coisa, a gente ainda tem uns minutinhos. Alguém tem mais alguma pergunta? Juliana, tem alguma questão assim em relação a essa legislação em geral, esse geodireito que você acha interessante falar, que a gente não comentou, não perguntou? Não, eu acho interessante, assim, se a pessoa tiver, assim, né, interesse em se aprofundar mais, entrar no site do DNPM, entrar no site da CPRM, no site do Ministério de Minas e Energia. Por sinal, né, a nossa atual presidente foi ministra de Minas e Energia. É bem lembrada, é verdade. Entendeu? É bom avaliar o que ela fez, né, porque a gente está em época de campanha política. Ver se tem alguma, né, proposta sendo feita por algum candidato, né, essa questão do Código Mineral, né. Porque ninguém pensa nisso, né? Claro que tem muita coisa para ser feita no Brasil, né, que tem que ser consertada, né. Tá certo. Tem muita mina. É a questão do subsolo, né, da riqueza do subsolo, e é um mistério, né? E eu lembro, me remete a essa questão das camadas da evolução, né? Porque as camadas das civilizações, e aí a gente pensa o que pode ter para baixo, né, em direção ao núcleo do planeta, e o que é que esses serenões e CL já não trabalharam para ser possível ter um planeta com tanta biodiversidade como tem hoje, né? Não, e as consciências também que de repente vivem debaixo da terra, né? Pois é. Porque quando você entra num buraco desse, no pit,
É uma coisa interessante. É PIT, eu não sei como é que é. Escreve a cava. Como cava. se escreve, Juliana? PIT. PIT. Em português é cava. Cava. É a cava. É. O que você ia dizendo quando se entra? A energia do lugar. Sim. Muda, porque eu estava lá no meio do deserto. Você olha o deserto, você não imagina o que tem por baixo da terra. E depois de 20 metros de profundidade, já começa a aparecer muita água. Entendeu? Muito bom. Mas... Não, ali onde eu estava, naquele ponto específico, estava acontecendo isso. Aí tem que bombear a água para fora, para poder tirar o minério. Muito bom. Pessoal, nosso tempo se esgotou. Agradeço muito a presença de todos vocês, tertulianos, teletertulianos. Professora Juliana, a gente tem outro verbete seu, não é isso, essa semana. Então, agradecemos a sua participação. Até o próximo. Pessoal, muito obrigado. E vamos aos nossos anúncios tarísticos. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 20 assinaturas no livro de presença, 27 perguntas presenciais e 20 perguntas respondidas online. Hoje nós temos um recado. Amara, concurso 40 manobras em Porto Alegre. Boa tarde. A CIP, em parceria com a Evoluci em Porto Alegre, convida todos a participarem do curso 40 Manobras Energéticas, que acontecerá do dia 19 ao dia 21 de setembro, em Porto Alegre, com o professor Epicom Mário Oliveira. 40 Manobras é um curso prático, sem pré-requisito, onde os alunos interagem muito entre si, com trocas energéticas, com aplicação de manobras, entre elas o arco voltaico, a assimilação, a desassim, o encapsulamento, entre outras. São 3 dias de trabalho intenso com as energias. E ao final desses 3 dias, o aluno se percebe capaz de replicar o que aprendeu durante o curso, no seu dia a dia, no seu cotidiano, podendo fazer o uso das energias para a interassistencialidade. Informações e inscrições pelo telefone 519917 5197, 5189 20 50 70 e 33072963. E também pelo e-mail evolucimpoa@gmail.com. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Holopensene monobloco, especialidade para patologia, com a verbetógrafa Kátia Aracaki. Obrigado e boa tarde a todos.